Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos nesta manhã, meus queridos, estar estudando novas lições. Nós vamos estar estudando uma lição que já até passamos na classe dos jovens, e ela traz para nós hoje, nesse domingo, nesta manhã, um tema muito importante sobre liberdade. O que é liberdade? Então nós vamos estar estudando hoje baseado no texto de Romanos capítulo 6, quando aqui o apóstolo Paulo vai trazer para nós um tema sobre livre do pecado pela graça. Então nós vamos estar estudando esta manhã, esta lição muito importante, são 13 lições maravilhosas que nós vamos estar revendo com os irmãos, para que a gente possa mais uma vez ter o entendimento da palavra de Deus para os nossos corações, quando nessas lições nós vamos estar estudando um tema sobre o que é liberdade, o que é beleza, o que é cristão secular, vai trazer para nós também o que é a cosmovisão cristã, o que é pornografia, o que é ideologia de gênero, o que é intolerância, o que é política, parte 1 e parte 2, vai trazer também o que é a palavra de Deus, o que é design inteligente, o que é missões, o que é orar em nome de Cristo e, por último, o que é a democracia liberal. Então são 13 lições, 14 lições muito boas para a gente estar discutindo nessa época novamente a respeito desses temas tão maravilhosos que traz baseado na Bíblia, tudo no seu contexto bíblico, conforme a palavra de Deus vai nos ensinar. Então nós vamos neste momento orar e dar assim início à nossa escola bíblica dominical deste domingo, e logo após a oração nós vamos ouvir o cântico nesta manhã, que vai trazer para nós uma inspiração maior sobre a reflexão da nossa lição, doce nome. Então vamos orar. Aos que estão nos assistindo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça mais uma vez pela vida, ó Deus, pela alegria de estarmos na tua presença, de estarmos, ó Deus, te bendizendo, ó Senhor, te glorificando o teu nome acima de tudo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estar aprendendo mais e mais do Senhor, através da tua palavra, através dessas lições, que o Senhor abra nossos corações, abra nossa mente, ó Deus, para continuarmos aprendendo mais e mais daquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Fale aos nossos corações, Senhor, nos perdoa os nossos pecados e nos fortalece a fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ouvir o hino, o cântico Doce Nome. Vamos entoar o cântico Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz,
pode pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, hoje paz inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos convidar os queridos a abrirem a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo. Eu queria compartilhar com os irmãos desse texto, capítulo 6, do versículo 12 ao 14. 12 ao 14. Quando aqui o apóstolo Paulo traz a cada um de nós, quando ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Que Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações nesta manhã, e que a gente possa sim estar aprendendo. Meus queridos, a lição desta manhã, ela traz para nós uma reflexão muito profunda a respeito de liberdade. O que é liberdade para nós? Quando aqui o apóstolo Paulo vai trazer que esta liberdade vem do Senhor, mas nós estamos de certa forma escravizados pelo pecado. O pecado, ele vai trazer para a gente N características. Uma delas é a escravidão, e essa escravidão ela traz de três formas para nós. Ela traz a forma de habitual, quando nós nos habituamos ao pecado, quando ele passa a ser algo simples, normal, quando a gente passa a achar que está tudo normal, e aí eu começo a pecar de forma natural, tudo está natural, tudo é normal, nada é mais problema. Então isso torna-se um hábito na vida do ser humano, do homem, quando ele acha que o pecado ele é normal. Uma outra coisa que vai trazer para a gente é quando ele vai exaurir as nossas vidas. É o segundo estágio do pecado. Ele vai exaurir a sua vida, ele vai te enfraquecendo, ele vai te enfraquecer, ele vai tornar-se você fraco, cada dia mais fraco, sem forças. Então você vai perdendo as forças diante de tudo aquilo que você está fazendo. Você não acha mais força para poder se libertar, e aí vai exaurindo as forças de tal forma que você vai se afunilando cada vez mais diante daquilo que você está vivendo. O terceiro estágio é a morte. Quando o pecado traz a morte para o ser humano, é quando ele já está esguelado, quando ele não tem mais força para nada, e aí ele agora vem a morte física e também a morte espiritual. Então são três estágios perigosos, e a nossa lição ela vai trazer isso para nós. Aqui o apóstolo ele deixa muito claro para a gente, quando ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre a vida daqueles que realmente estáis debaixo da lei, não está mais debaixo da lei, e sim
da graça. Ele não terá mais domínio quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos com Cristo, quando nós buscamos o Senhor. Aí nós não vamos mais estar sendo escravizados pelo pecado. E o autor da revista, ele traz para nós na sua introdução, quando ele diz que de acordo com uma antiga concepção, liberdade é agir sem restrições, e dessa maneira o agente deve ser completamente livre de influências. Nem o pecado, nem os processos neurológicos, nem as fobias ou qualquer outro evento poderiam ser considerados como influenciadores das nossas ações. Poderíamos chamar essa visão de originalismo da liberdade, porque as supostas ações livres se originam da pessoa humana com as causas. Como originalista, o fascismo, o franciscano medieval, que ele vai dizer, John Duns Scotus, dizia que somos causa total daquilo que livremente queremos. Em contrapartida, por sua vez, Tomás de Aquino afirmava que existem diferentes modos de ser livre e diferentes razões para a liberdade. Os intérpretes dominicanos posteriores celebraram uma compreensão tomista da liberdade que passou a ser conhecida como liberdade por excelência. Liberdade é entendida como agir virtuosamente para a verdadeira felicidade humana. É certo que há um conflito entre os pensamentos de Aquino e de Scotus, quando os dois aqui acreditam em formas diferentes com relação à liberdade. Poderíamos pensar no contraste entre os dois assim. Primeiro, liberdade é a diferença entre ter que seguir as leis para fazer algo livremente e apenas fazer o que quiser sem ser limitado por nada além de você mesmo. Então, de fato, o que seria liberdade? É uma pergunta que realmente vai nos inquietar. O que é liberdade? E o primeiro ponto da lição vai tratar desse assunto dizendo a vontade não livre. O que é uma vontade não livre? Ao tratar do tema da liberdade, Calvino nos aponta o primeiro pecado de Adão e como este trouxe terríveis consequências para todos os homens. Ele demonstra como o apóstolo Paulo relaciona Adão e o seu pecado a toda a humanidade. Romanos capítulo 5. Quando Adão pecou, ele emaranhou e imergiu sua descendência nas mesmas misérias. Ele trouxe a todos, ele contaminou a todos. Calvino define o pecado original como uma depravação hereditária e a corrupção de nossa natureza, difundida em todas as partes da alma, que primeiro nos torna sujeitos à ira de Deus. Depois gera em nós o que a Escritura chama de obras da carne. Essa depravação nos torna incapazes de livremente escolhermos o bem, jogando por terra os pensamentos escutos de uma vontade não influenciada, como o pensamento de Aquino de um agir virtuoso. A vontade humana, bem como suas decisões, é completamente manchada pelo pecado. A isso chamamos de depravação total, o que influencia a liberdade humana e impossibilita o agir virtuoso. Então, meus queridos, o pecado nos bloqueia, ele nos deixa estagnado, ele nos deixa cego, ele faz com que a gente não tenha essa visão da liberdade, enquanto a gente pensa que está livre, na realidade não está amarrado pelo pecado. O resultado de descender da semente impura de Adão e de nascer infectado com o contágio do pecado é a corrupção generalizada da natureza do homem, de maneira que todo homem é subjugado, como por um dilúvio, da cabeça aos pés, e nenhuma parte está imune do pecado, nenhuma das nossas partes está imune do pecado, como o próprio Calvino declara em outro lugar: tão depravada é a natureza do homem,
que ele pode ser movido ou impelido apenas para o mal. Então nós somos tendenciosos a ir sempre praticando o mal. A nossa mente é corrupta, nosso coração é enganoso, por isso nós precisamos de Deus. Quando Ele diz que nós somos livres pela graça, e entender isso nos torna livres, sim, nos faz ter a liberdade. Mas se não entendermos, nós vamos continuar sendo escravos. Se o homem foi corrompido por um dilúvio, e se o pecado permeia todos os recessos, de modo que nenhuma parte está imune, então entende-se que a vontade do homem é escravizada pelo pecado, pois a vontade é tão subjugada pela iniquidade e tão impregnada de vícios e corrupção, que não pode de maneira nenhuma escapar e dedicar-se à justiça. Consequentemente, Calvino, como Agostinho, eles dizem que não hesita de forma nenhuma em intitular a vontade não livre. O segundo ponto da nossa revista traz verdadeira liberdade do poder do pecado. Ele diz que em Romanos capítulo 6, Paulo vai trazer para nós, ele escreve aqui, sobre a liberdade do pecado pela graça de Deus. Essa liberdade consiste em não sermos dominados pelo pecado. Em seu comentário de carta aos Romanos, Calvino explica que o crente vive sob a graça, e justamente nele ele possui ânimo no esforço em sua luta pela santidade. Ele diz exatamente isso, que o crente vive sob a graça, debaixo da graça, e nesta o homem possui ânimo no esforço em sua luta pela santidade. O que podemos observar é que o pecado tem domínio sobre os homens em seu estado natural, e que após a conversão ainda está neles e tem grande poder, podendo até impedir que é o bom e efetuar o que é o mal. O pecado atrai e enlaça, e ele vai exatamente fazer isso. Ele enlaça e tem o aparente poder de escravizar. Parece que o pecado poderia recuperar seu poder sobre os crentes e reinaria novamente, mas seu poder não é duradouro, sendo os crentes levados ao arrependimento pelo poder do Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus às suas consequências e os mantém livres do poder escravizador do pecado. Quando nós temos essa graça do Senhor em nossas vidas, nós podemos sim passar por dificuldades, podemos até cair, mas Ele vai dizer que nos mantém livres do poder escravizador do pecado. Paulo afirma que o pecado não terá domínio sobre nós. Esse não é um preceito, exortação ou admoestação, nem expressa apenas o que não deve ser, mas o que não pode ser e não será. Temos uma promessa absoluta de que o pecado não terá domínio sobre os crentes. Esse é um aspecto da verdadeira liberdade. Fomos livres do poder governante e tirânico do pecado, pela graça do Senhor. Na regeneração, o pecado é destronado. Cristo entra como Senhor e continua sendo assim. Os santos estão em outro reino, o reino de Cristo. Poderia o pecado reinar novamente sobre eles? Claro que não. Estando sob a graça, os santos são livres para usarem seus membros como armas de justiça para Deus e contra o pecado. Isso é, meus queridos, vivermos pela graça do Senhor. O terceiro ponto da nossa lição diz verdadeira liberdade sob a graça. O apóstolo Paulo fala da graça em oposição à lei. Ele vai dizer: não estás debaixo da lei, e sim da graça. Calvino explica que não estar debaixo da lei significa que ela não passa de letra morta a condenar-nos, uma vez que não temos qualquer capacidade de praticá-la. Ele ainda explica que não estar debaixo da lei implica não estarmos sujeitos à condenação mortal por causa
da sua transgressão. Ora, estando livres da condenação da lei por causa da graça, os crentes devem ser impelidos, motivados à santidade. Os crentes estão sob o pacto da graça e no gozo das bênçãos dela, sob o evangelho e a dispensação dele, que conduz e ensina os homens a negarem a impiedade e as paixões mundanas. Estão sob a graça e na posse da justificação e do perdão divino, que influenciam fortemente a justiça e a santidade. Estão sob a graça regeneradora e santificadora, como o princípio governante na alma. Ele vai dizer ainda, a intenção do apóstolo nisso é afetar os santos com seus presentes privilégios, envolvê-los em uma constante luta contra o pecado e incitá-los neles uma aversão a viver nele, a viver no Senhor, diferentemente da liberdade sugerida por Scotus, na qual os indivíduos fazem o que bem entendem, e quando entendem, a graça produz a verdadeira liberdade, que consiste em desejarmos a glória de Deus, o seu reino e a sua justiça. Essa graça nos leva ao contentamento de Cristo e na sua obra, e nos capacita e fortalece para vivermos na presença do Senhor. Isso é viver sob a graça, isso é entender a graça em nós, isso é entender o sacrifício do Senhor por nós, para nos libertar do pecado, de tal forma que Ele não tem poder de nos escravizar. O quarto e último ponto dessa revista, ele traz verdadeira liberdade, escravos da justiça. A liberdade do pecado não consiste na libertação de uma natureza pecaminosa, nem de um coração corrupto, nem de pensamentos vãos, nem de palavras pecaminosas, nem de ações pecaminosas, mas do poder condenatório do pecado, como asseverado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado levou a todos os homens à condenação da morte. Cristo suportou a execução dessa sentença em si mesmo por seu povo. Portanto, todos que estão em Cristo estão livres do pecado. Os que nasceram de novo passaram da morte para a vida e nunca entrarão em condenação. Ele vai dizer ainda que os crentes estão livres da culpa do pecado. O que é principalmente projetado aqui é a liberdade da servidão do pecado. A libertação dessa servidão não é obtida pelo próprio poder e vontade dos crentes, mas é operada pelo Espírito Santo de Deus, que utiliza como meio o Evangelho. Daí o apóstolo afirmar que outrora, escravos do pecado, ele vai exatamente trazer para nós, dizendo que outrora nós estávamos escravos do pecado, mas agora nós somos livres pela graça do Senhor. Nós temos que entender isso. Os que nasceram de novo passaram da morte para a vida e nunca entrarão em condenação. A liberdade, ele vai dizer que a libertação dessa escravidão, dessa servidão, não é obtida pelo próprio poder e vontade dos crentes, mas ela é operada pelo Espírito Santo de Deus, que utiliza como meio o Evangelho. Daí o apóstolo afirmar que outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos capítulo 6, versículo 17. Ele vai mostrar aqui, meus queridos, a obediência de coração à forma da doutrina é apresentada como o meio pela qual deixamos de ser escravos do pecado. Essa mudança se dá pela obediência à doutrina, exatamente, ou seja, ao Evangelho e à lei de Deus. Essa obediência é de coração e no formato da doutrina. Ele vai dizer que a ideia é que a doutrina deixa a sua marca ou formato em cada um de nós, levando-nos a ser diferentes do que éramos anteriormente. Uma vez libertos
não passamos a viver segundo os nossos próprios interesses. Assim, voltaríamos ao pecado, pois as nossas vontades, como já visto, são totalmente corrompidas. De escravos do pecado, passamos a servos de justiça. Na realidade, escravos e servos não possuem qualquer distinção na língua grega. O vocábulo é o mesmo. E isso nos traz a compreensão de que fomos libertos do pecado, mas para servirmos ao Senhor e à sua justiça. Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Nossa vida lhe pertence ao nosso Deus, pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter liberdade, para que possamos ser livres, para que possamos ser livres pela graça, ser livres do pecado. Eu queria concluir nesta manhã, meus queridos, dizendo que em seu estado natural, os seres humanos não possuem liberdade, nem conhecem o seu real sentido. Não há qualquer possibilidade de tomarmos decisões livres sem a influência do pecado. Uma vez regenerados em Cristo, somos libertados do pecado e experimentamos um fortalecimento contra o pecado, numa batalha que se trava contra ele. Passamos a ser dirigidos pelo Evangelho e de escravos do pecado. Ele vai dizer que de escravos de pecado e de uma disposição oposta à vontade de Deus, experimentamos o desejo de agradá-lo no serviço da sua justiça. A verdadeira liberdade, pois consiste em sermos libertos do governo do pecado, em vivermos sob a graça, em sermos motivados a viver para Deus, em sermos motivados e efetivamente vivermos em uma obediência ao Evangelho para o Senhor. Isto é liberdade. A verdadeira liberdade é estar com Cristo. A verdadeira liberdade é vivermos em Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos dando essa liberdade de sermos livres do pecado, de sermos pessoas que realmente vivamos no Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos ouvir o hino Alto Preço e após o hino nós vamos orar, encerrando assim a nossa lição nesta manhã. Que Deus abençoe. Vamos entoar o cântico Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos orar então, encerrando mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. Agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que têm nos acompanhado, que têm assim se colocado à disposição do reino do Senhor. Que Deus possa fortalecê-los, que Deus possa iluminá-los e possa cada dia mais trazê-los à luz do conhecimento de que é ser livres pela graça do Senhor. Que a gente possa ter entendido isso nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pela Tua palavra, ó Deus, pelo ensino desta revista, dessa lição, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando, ó Deus, o conhecimento e o entendimento das Tuas verdades, que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos Teus filhos, ó Deus, dá discernimento da Tua palavra, dá, ó Deus, cada vez mais capacidade de compreendê-la e colocá-la em prática. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã na Tua presença, pela tua escola bíblica dominical, onde são pregadas as tuas verdades nas tuas igrejas. Que cada um possa, assim, ó Deus, ser fortalecido pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos. Nos ensina a andar contigo, nos ensina a viver com o Senhor, nos ensina, ó Deus, a depender de ti todos os dias. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desse dia, de forma que possamos, cada dia, ser tocado, cada hora, cada minuto das nossas vidas, ser tocado pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.